fazendo. Vamos falar, então, do tratamento para um desmaio com suspeita de morte súbita. Você falou muito bem, você ilustrou muito bem aquela menina na sala. Vamos falar dentro do hospital. É importante salientar que dentro do hospital tem equipes específicas para isso e que todos são treinados, inclusive até a moça da recepção, que faz a fichinha lá para alguém ter algum tipo de atendimento. Todo mundo é treinado. Como é dentro do hospital? Como é esse protocolo do ACLS? Então, Marcelo, o ACLS é um treinamento que ele é orientado pela American Heart Association e que ele é multiplicado, tem multiplicadores. O bom é isso, né? Então, tem várias equipes no Brasil, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pela SOCESP, e vários institutos que estão padronizados, prontos para esse tratamento. Então, lá você vai, primeiro, saber reconhecer, tratar e pós-tratar também, não é? Então, só que, como eu estou te falando, o ACLS... os profissionais que lidam com emergências são obrigados a fazerem. Então, por exemplo, eu faço um exame que chama-se eco de estresse. Aí o paciente chega lá para fazer... O cara que nunca ouviu falar, você vai fazer um ecocardiograma de estresse. O cara mas já chega lá, só que assim, está escrito lá que uma das complicações pode ser a morte. Ele pode ter uma arritmia... E pode... Então, doutor, mas olha, é um exame, o senhor está seguro, o senhor não está sentindo nada, está no ambiente, mas está pode... no ambiente controlado, né? E eu já vi acontecer, e tem uns caras que acontece. E aí, se você não sabe o que você vai fazer, entendeu? Eu faço ultrassom só, eu não sou médico. Entendeu? Negativo. Inclusive, nós dois fazemos exames, nós dois, e a gente, para ser credenciado no hospital, nós temos que fazer anualmente, ou pelo menos a cada 2 anos, o curso de atualização do ACLS de como se comportar numa parada cardíaca que pode levar o paciente à morte súbita. Aí tem todo um protocolo de reconhecimento, de tratamento. Você fala a ordem pra gente, como você falou, com aquela menina que desmaiou? Tá. Então, assim, eu prefiro até, assim, focar isso um pouco no leigo também, né? Que é a situação que o cara vai... Depois a gente passa para a rua. Tá. Mas é o seguinte, então, o que acontece? Lá, a equipe que está lá começa o atendimento, tá? Então, o cara vai, primeira coisa, ver o que aconteceu com o paciente. Então, ele vai ver se o paciente tem consciência. Então, você faz o contato. Você dá um tapa mesmo. E aí? Oi, tudo bem? Não respondeu. O paciente não respondeu, tá? Não respondeu, você chama ajuda, tá? Porque você vai ter que começar imediatamente as massagens. As massagens. São as compressões. Você vê muito médico falando massagem. Massagens. As compressões. E não é massagens, é compressão. E aí, Marcelo, o leigo também, dando já essa... Ele se preocupa muito com a ventilação. A ventilação, ela é secundária nisso daqui, na parada cardíaca, a não ser que seja uma parada respiratória. As duas coisas vão junto, parada cardíaca e respiratória. Só que o que vai salvar a vida do paciente é a compressão. É ele fazer o coração bombear aquele sangue, tá bom? Com o oxigênio que tem, tá? Chegar no cérebro. É quantos por cento? Não sei, não importa. Não importa, então, tem assim, que chegar. Qualquer pessoa está habilitada para fazer isso. Então, eu tô lá no coisa... Caiu um cara na tua frente. Vamos supor, tá lá o cara que nem... Tá com a CLS atrasada. Ele está habilitado. O paciente não respondeu. Segundo passo, ele chamou ajuda. Terceiro passo... Então, pera lá. Não responde, chama ajuda. Chama ajuda. Isso. Isso rápido. Terceiro. Pulso. Não tem pulso. Não tô sentindo nada. Nada. Começa, de preferência aqui, né? Começa o pulso carotídeo. De preferência o pulso carotídeo. Se é uma pessoa que tem um pescoço muito grande, aí pode tentar o pulso radial. Tal. Aqui é uma questão importante, Marcelo. Se a pessoa é leiga, isso vai ser uma complicação. Tá. A pessoa não está habilitada para ter... Se ela não tem treinamento, pulso, a não ser que ela teve um treinamento. Entendeu? Tem que tomar cuidado lá com o que o cara no hospital... fez as compressões do cara. Ele se lembrava. O cara botou aqui, hein? Dá até pra rir, né? Entendeu? Peraí, não fui ainda, né? Não fui ainda. Que o paciente aqui, também, né? Ele é muito engraçado, cara. Ele falando isso. Ele lembrando de tudo. Bom, aí, você quer dizer, se o cara é leigo,
bateu, não respondeu, tá lá mole, chama ajuda e começa a compressão, As né? compressões. As compressões são fáceis, entendeu? Você vai fazer com os dedos entrelaçados, na parte do terço inferior do osso externo, que é esse osso bem grandão que tem aqui no meio, tá bom? No terço inferior, e você vai ter que fazer 100 compressões por minuto. Não são 90. De 100 a 120. É compressão rápido. 5 centímetros que você tem que fazer abaixar o externo. E você vai ver que o externo é flexível. Vai que ele abaixa. São 100 compressões por minuto. Ah, não vê que eu vou contar isso daí, cara. Cara, pega aquela música do Bee Gees, né? Tá, você pode contar e alguém marca o tempo. Se tiver, marca tempo, qualquer um bota faz. um ritmo na tua cabeça 5 centímetros de compressão. E aí é o seguinte, a cada 2 minutos você troca. Aí se você está no hospital... E outra coisa, a compressão tem que jogar o peso do ombro, né? Exatamente, e o braço reto. O braço reto. Porque a pessoa cansa. Então você tem que trocar. A pessoa não está habilitada, troca. E aí uma coisa importante. No ambiente hospitalar a gente tem o desfibrilador. Não tem o DEA, né? Então, geralmente, o DEA. Eu tenho um desfibrilador mesmo, convencional. Aí o cara vai lá, chegou o desfibrilador, você tem que fazer o quê? Qual que é a prioridade? É restaurar o ritmo do coração. Sim. Porque ele está fibrilando, taquicardia, ou em assistolia, ou atividade elétrica sem pulso. São essas 4 situações, os mecanismos. Então, você fez lá, chegou o desfibrilador, ele tem um eletro. Ele vai lá, taquicardia ventricular. Passou desmaiada, não voltou, ela está sem pulso. Aí você vai cardioverter. É a primeira coisa. Dá o choque. Né? Você tem que fazer a cardioversão. Você tem que botar o ritmo normal. Cardioverteu. Tá com pulso. Opa! Aí você passa para a segunda etapa de tratamento. Cardioverteu. Continua com uma coisa, você volta para fazer... Aí são cada ciclo de 2 minutos. Entendeu? Até você restaurar para o ritmo próprio. Aí você vai usando drogas, você vai corrigindo as questões. Uma coisa que eu queria falar, antes que eu me esqueça, que eu tenho visto isso na vida real, na minha experiência na atividade pública, agora que eu tenho tido. Marcelo, algumas coisas assim, uma colega me contou um caso de um paciente jovem que chegou com potássio. O potássio é um eletrólito, tá, que tem no organismo, muito importante com as células, com várias funções nas células. E esse potássio baixo e potássio alto tem condições que levam a isso, pode matar, pode desencadear a arritmia. E essa colega me contou esse caso, estava muito triste, porque atendeu no pronto-socorro um cara que chegou em cadeira de rodas e não tinha nada, o cara era normal, e o paciente parece que teve uma morte súbita no pronto-socorro. Estava com potássio de 2. Ou seja, ninguém dosou. Esse tipo de coisa, quando a estrutura é assim, bioquímica, né, geralmente as manobras de reanimação não funcionam. Só revertendo. E outro caso que eu tive agora, no pronto-socorro lá na prefeitura de Barueri, onde eu atuo há algum tempo, foi uma senhora que estava com potássio, o potássio é entre 3,5 a 5, 5,5, dependendo do laboratório. Estava com potássio de 7. Aí uma colega que era de uma especialidade clínica, de endócrino, assim, dermato, não sei, passou um remédio para baixar o potássio e mandou ela para casa. Parou em casa. Aí ela chegou para passar com o cardiologista, eu olhei o potássio de 7 e pouco. Gente, pode se levar, aí você tem que ver, assim, tem os sinais desses eletrólitos, eles dão sinais no eletrocardiograma. Eu olhei, não tinha nenhum sinal de gravidade. Marcelo, eu não perdi tempo. Pronto-socorro, de ambulância, cara, e tal. Chegou lá, o potássio estava bom, não sei, depois eu não consegui saber o que aconteceu. Mas é uma vida. Então, esse paciente que eu estou te dando o exemplo, a gente não sabe qual vai ser o desfecho. O desfecho não sabemos. Não é? Então, como eu falei, trata. Né? Então, você atua, aí você corrige, aí você vai ver um potássio de 2, repõe o potássio. Né? Aí, quando vai demorando. E aí, como eu falei no começo, de 8% a 10% a cada minuto. Aumenta o risco isso de no não hospital, voltar mais. Né? Doutor, estou no hospital, tranquilo. Ambiente mais controlado. Né? Depende da coisa. Você lembra que eu falei do tempo? Né? Quanto mais precoce, né, menos
a cada minuto 8, 10%. Quanto mais precoce, mais é coisa. E quanto mais o tempo vai passando, as manobras vão piorando. O paciente vai piorando, vai faltando sangue, as sequelas vão ficar maiores. Aí tem os cuidados pós-reanimação, tá? Mas assim, isso é no hospital. Tô na rua. Então, na rua é o seguinte, por incrível que pareça, melhor que seja no metrô. Porque lá tem o DEA. Tem o DEA. Em casa não Quais tem. os lugares que tem DEA? Eu conheço pessoas que têm DEA na fazenda, entendeu? Na casa da fazenda. Quais os lugares que tem DEA? Depois a gente vai entrar no DEA, depois que a gente falar de massagem. Quais os lugares normalmente tem DEA? Então, todos os lugares de aglomeração, tá? Não na rua, por né? lei, Tá. obrigatório. Acima de lugares, por exemplo, que você tenha eventos... Estádio de futebol tem que ter agora, né? Eventos, acho que são 1.000 pessoas para eventos e estações de ônibus com mais de 100 pessoas. Então, você tem que ter um DEA. Um DEA. E para eventos, aí tem que ser, para cada 2.000 pessoas, tem que ter um DEA. Um DEA. Quer dizer, Você se pode ter... tiver um evento com 10.000 pessoas, você tem que ter lá uns 4 Você DEAs. tem que ter mais DEA, porque são grandes aglomerações. Tá bom. Tô na rua, caiu um cara na minha frente. O que que eu faço? Então, é o vídeo lá, que se a gente puder, a gente E mostra. tinha muita gente perdida ali. É que é o seguinte, se for uma pessoa jovem, igual essa moça, se for uma pessoa idosa, é o mesmo tratamento. Porque você não sabe o que está acontecendo. Né? Então, se a pessoa apagou, você vai lá e fazer a mesma coisa. Ei, dá um tapa mesmo, não é tapinha, não. É um tapa forte para a pessoa despertar. E a pessoa despertou, tá bom, tudo bem, não é nada. Beleza. Não. A pessoa está viva, não está com circulação. Né? Pode estar acontecendo algum problema? Pode, mas você não vai massagear para ela se lembrar, né? Você vai se para aí, eu estou bem. Bom, isso foi muito engraçado. Bom, aí, tá, a pessoa não respondeu, são as mesmas, aí a pessoa... Esse lance de palpapulso, por exemplo, é complicado. Para a pessoa que não tem treinamento, por exemplo, se é no metrô, geralmente tem alguém que fez um curso do BLS, que é o suporte básico de vida. A gente faz o avançado, a pessoa leiga faz o básico. Então, lá ele tem treinamento para reconhecer o pulso. Né? Então, esse cara está treinado. Agora, uma pessoa... A gente tem tido, até eu estava lendo, muita pressão para as crianças, adolescentes serem treinadas. Porque a maior parte dessas paradas em casa estão presenciadas por eles. Entendeu? Então, seria muito bom que eles tivessem o treinamento. Então, o cara não respondeu e a pessoa não sabe pulso, a pessoa não volta, e a pessoa continua lá assistindo, a pessoa não tem nenhum sinal. É diferente de uma convulsão, pessoal, que todo mundo já deve ter visto. Tá? Então, ali, o cara bota ele de lado, né? A manobra de coisa. Então, nessa hora, o que ele faz? Ele vai estender a cabeça dele, tá? Vai estender a cabeça para que ele possa melhorar a circulação. Chama ajuda também antes? Chama ajuda. Pessoal, cara, eu sou médico. Em avião é muito comum isso. Eu sou médico. Então, cara, médico, mesmo que ele não tenha o treinamento, ele sabe mais alguma coisa que fazer, tá? Não tem ninguém, o paciente não volta, a pessoa está autorizada a fazer a reanimação. Aí o paciente, de repente, fala, tá doendo isso aí. Então, para. Beleza. Como foi lá o teu paciente. O meu paciente. Mas se não responde, não é do lado esquerdo. Entendeu? Então, aí para. Entendeu? Sabe? Tudo pode acontecer nesse evento e tal, mas a pessoa está... São 30 massagens, aí alguém pode fazer. Não tem nenhum mecanismo de ventilação. As pessoas se preocupam muito de fazer o boca a boca e tal. Aí você faz 2 respirações para cada 30 batimentos. Se não me engano, é esse o... E aquela massagem jogando... 5 centímetros sem dobrar o braço. Não é massagem, compressão. Compressão, a massagem. A compressão tem que ser efetiva, tem que ser vigorosa, tá bom? E daí a pessoa não chega, ajuda, chama o SAMU, né? Dependendo se você está em casa. Alguém já vai ligando para o SAMU. Vou botar o paciente, botar no carro e levar para casa. O paciente vai morrer. Vai morrer. Tá, se ele está em parada cardíaca... Não vai dar certo. Ele não vai adiantar, porque você não vai conseguir reanimar ele no carro. E outra coisa importante... Desmaiou, bateu, não respondeu. Você chama ajuda, começa a reanimação... É importante estar numa superfície rígida, né? De preferência no chão.
né? Não vai fazer compressão no sofá, uma superfície plana que você possa fazer. Sofá, não. Banco de carro, não. E a gente sempre tem, as pessoas, quando tem esses eventos de síncope, né? E aí parada, tem a mania de levantar a pessoa. Esse é outro erro. Deixa assim, se a pessoa está passando mal, coloque a pessoa deitada imediatamente. Depois, tá que o chão está sujo. Não interessa. Depois vai ver o que vai acontecer. Isso salva vida. O que as pessoas precisam entender é que essa reanimação bem vigorosa salva vida numa situação muito crítica. Então não se pode perder tempo. Faz a reanimação, as compressões, reveza. Cérebro é tempo. Exatamente. Enquanto aumenta o risco a cada minuto perdido? De 8 a 10%. De 8 a 10%. Ou seja, depois de 6 minutos... É muito a chance, se você não fez nada... E aí vai piorando as coisas, porque essa circulação, você tem que imaginar que ela vai funcionar com quantos por cento de eficácia? Não é 100%, né? Muito abaixo disso. Mas tem que fazer, e salva vidas. A gente sabe que mesmo essas reanimações feitas em casa, tem um sucesso aí de 20%. É pouco. É pouco, mas é 20%. Mas são algumas pessoas, milhares de pessoas que são salvas. Que você pode salvar. Vamos falar do DEA. O que é o DEA? Explica aí pra gente o que é o DEA. Então, o DEA, Marcelo, é o seguinte. O DEA, o DEA é uma símbolo, que é o desfibrilador externo automático. Qual que é a ideia do DEA? É você propiciar que uma pessoa leiga possa salvar essa vida. Entendeu? Por quê? Para você dar o choque, você precisa saber o que está acontecendo. Então, as pessoas não têm formação para isso, obviamente. Nem médico, às vezes, sabe. Né? Então, o DEA é inteligente. Ele vai te dar lá o que está acontecendo com o coração. Primeiro ele fala onde é que você precisa de posicionar lá, né? Então, a máquina explica. Você tem a posição, tudo muito fácil de fazer. São pás, né? Pás, vamos dizer assim, do tamanho da minha mão, que você coloca na posição lá corretinha no coração, você faz um eixo lá no coração. Isso é simples, tá? E o aparelho mesmo te explica. Você liga o aparelho, ele explica lá, botão 1, botão 2, botão 3, até que ele vai te mostrar o eletro e vai te colocar ritmo chocável. Então você tem que chocar, você tem que estabelecer o ritmo do coração, essa é a prioridade. Quem vai fazer isso, por exemplo, uma pessoa que nunca mexeu com DEA, ela pode mexer. Porque ele explica direitinho. Ele é automático. Se não tiver ninguém que saiba mexer... Se não tiver ninguém, a pessoa está em parada cardíaca, a pessoa está... se tem um DEA, ela está autorizada a mexer. Entendeu? Tá? Se a pessoa está com parada cardíaca, ela está autorizada a mexer. Agora, é óbvio que esses lugares de grande circulação tem sempre uma equipe que é treinada e tal. Ele vai lá, ritmo chocável... Ele pede e voltou, então, para as compressões. Não voltou, continuou os 2 minutos de compressão, faz a respiração e daí vai. Então, o DEA é muito interessante, porque ele te dá exatamente o que você precisa fazer. Não tem pulso, a arritmia, tem a sistolia, é uma situação mais grave. Tá? Então, o DEA é uma super sacada, porque propiciou a você ter isso daí no coletivo. E salva a vida, né? E salva vidas. Vamos pegar os exemplos práticos. Aquele jogador que morreu no Morumbi, a gente não tinha um DEA. Sim. Atendimento precário, morreu, foi trágico, eu me lembro. Naquela época eu mesmo fiquei mal. E o jogador da Eurocopa lá tinha um DEA, foi reanimado, ganhou um CDI, joga, vive normal. Ele poderia não estar entre nós, né? Mas nessa área do esporte aí, eu não gostaria de... Muitas vezes eu vejo os artigos muito dando esse suporte. A prevenção secundária está lá. Sim, mas nós temos que rastrear e tomar cuidado. Né? Eu ainda tenho Você essa opinião. tem que rastrear o atleta, compartilhar os riscos, inclusive o time tem que saber dos riscos. É compartilhado essas decisões. A equipe que auxilia o atleta tem que saber dos riscos, principalmente triatleta, que nada. Não, e a pessoa pode fazer atividade física com uma doença a vida inteira e nunca ter nada. Mas se tem risco, você tem que compartilhar e prestar atenção. Então, por isso que essa questão da definição é importante, do fato de ser súbito e inesperado. Essa palavra é inesperado. Você não está... Isso é o pior de tudo, Marcelo, porque muitas vezes, no atleta,
é realmente inesperado. É. Tá? Porque lembra que eu falei, o cara mais velho ele vai ter a doença adquirida, que dá sinais. Mesmo assim, em torno de 50%. Mas no atleta vai passar em branco. Tá? E mesmo que ele seja rastreado e saiba que tem, não vai avisar ele que vai ter morte súbita. Sabe? Ele não vai saber, a maior parte das vezes ele não vai ter esse sintoma. Entendeu? Exatamente. Ele então, não tem. É inesperado. Ele sabe do risco, mas não vai ter sintoma para parar. Eu sei que isso tudo criou um movimento muito legal, né? de guidelines, de orientações, de equipes hoje que trabalham com cardiologia do esporte, de risco. Né? A gente está aprendendo muita coisa sobre isso. Né? É um assunto novo. Né? É um assunto novo. Eu acho que a gente tem que ir muito para essa questão da população, do leigo. Né? Que eu acho que, assim, que se as pessoas puderem salvar vidas... Né? E a gente faz campanha da SOCESP em escolas, entendeu? Então a gente fala um pouco sobre isso, entendeu? De orientação. E gozado que os alunos, eles têm muita curiosidade. Deixa eu perguntar, o BLS, o que é o BLS e ele é aberto para qualquer pessoa fazer? Então, o BLS é o seguinte, teoricamente qualquer pessoa poderia fazer. Só que assim, as sociedades... O que significa BLS? É Basic Life Support. Ou seja, o suporte básico para parar. Básico para você poder. Então, por exemplo, você vai aprender a palpar um pulso, a manusear um DEA, tá? Porque, assim, as condutas de drogas e tal... É outra história. Sabe? Mas quando você faz os treinamentos do ACLS, tem enfermeiro, farmacêutico e todo mundo. Sim. Eu mesmo não sei fazer um atendimento avançado. Eu sei fazer o básico dentro do hospital, que é o curso que a gente recebe. Na verdade, Marcelo, nessa situação, um professor doutor pode ser igual a um pedreiro. Exatamente. Tá? Que Exatamente. Nada contra a coisa, mas assim, o cara que não é médico, que ele sabe fazer compressão. Exatamente. Entendeu? É o que a gente ele fez saber. Um BLS, trabalha numa construtora de obras, fez um BLS, entendeu? E ele aprendeu a checar as coisas, fazer a reanimação. E assim, a medida geral é o seguinte: aquele tempo de 2 minutos do vídeo que as pessoas ficaram uma olhando para a cara da outra. Outro abrindo o espaço para o cara respirar melhor. Deixa ele respirar. Aquela foi ótima. Né? O cara tá morto. Ele precisa de suporte. Essa foi ótima. Né? O cara falou, o que você fez? Não, eu abri o espaço para ele respirar, mas ele não respira. Né? Quer dizer, essa foi boa. Falta informação. Onde é que o meu ouvinte ele pode achar o BLS? Então, o BLS, o que acontece? As sociedades elas dão preferência mais, por exemplo, no seu consultório, você tem a secretária, ela pode fazer, mas eles vão dar preferência, se for um curso que eles não cobram e tal, a profissionais de saúde. Ah, entendi. Entendeu? A SOCESP tem, entendeu? Posso depois colocar aqui alguns canais, o que está mais atualizado, se você quiser. Eu coloco, eu printo na tela. Para a gente. Agora, sempre é o seguinte, eles vão dar preferência a profissionais, por exemplo, eu tinha uma secretária que ela conseguiu fazer. Depois, em outro momento, ela não conseguiu a vaga porque ficou a vaga para quem fosse profissional de saúde. Mas eu acho que hoje se consegue fazer, tá? E tem vários tipos também, entendeu? Ou no YouTube você pode ver, você tem vários. Mas aí o ideal é fazer mesmo, né? Fazer o curso, esse tipo é prático. E assim, aí você tem os manequins de simulação que até falam, entendeu? Sabe, até isso, tem hora que o cara tá... Eu tô respirando. Quer dizer, entendeu? Não precisa. Né? Então é muito legal, sabe, isso daí. Isso tem um custo, porque são equipamentos caros, esses manequins são caros. Mas eu acho que o mais importante é a vontade que a pessoa tem que ter de fazer a reanimação. Né? E eu vejo, outra coisa, a pessoa se preocupa muito. Ontem mesmo, eu comentei que ia vir para cá hoje, e veio me perguntar a primeira coisa, do boca a boca. Entendeu? Então as pessoas estão muito preocupadas com isso, de abrir para o cara respirar. Abrir para respirar. Isso é outra coisa. É um suporte avançado. Bom, então vamos recapitular. Caiu, bate. Né? Ver se a pessoa está alerta, se ela responde. A responsividade. Chama ajuda. Chama ajuda, pulso. Pulso, se você não souber palpar pulso... O pulso é meio que instantâneo, né? Quando você está palpando o pulso ali, me ajuda aqui, você já está gritando. E compressões. E gritar mesmo, isso daí é o seguinte,
Porque se tiver algum médico, se tiver algum dentista, alguma pessoa que está treinada, salva a vida da pessoa. E compressões. Sim. 100 a 120 por minuto, 5 centímetros de profundidade. Ao mesmo tempo, alguém chamando ajuda. Exatamente. É cansativo, tá? Eu já tive envolvido em várias reanimações ao longo da minha vida. Né? É estressante, é cansativo, né? Mas vale a pena. Eu tenho aqui da minha cabeça o recorde de um amigo que teve exatamente isso. A síncope, a parada, foi socorrido na rua, saiu vivo, saiu bem. É claro que aqui a gente está falando muito, né, Marcelo, focado nas situações reversíveis, né? Então, por isso que a gente fala morte. Doutor, mas morte? Morte que tem a capacidade de ser reversível. Até eu brinquei com ele, eu falei, como é que é lá? Ele falou, eu não lembro, né? Quer dizer, morte reversível. Que aqui tem a possibilidade de ser reversível. E para ser reversível, você precisa de ser rápido. Precisa ser rápido e ter... E dar o atendimento adequado. De ter canal. Para o SAMU, eu vejo que dependendo, nós vivemos numa cidade muito grande, não é? Mas parece que são coisas que a gente vê que funciona da melhor maneira possível. Sim. Né? Sim. São pessoas bastante dedicadas a esse tipo de trabalho, que levam muito a sério. O SAMU ele é muito sistematizado no atendimento. Então, assim, que poderia ser tudo ruim, né? Então, a gente vê que parece que é uma questão de honra, né? E é legal isso daí. E assim como assim, a gente talvez, essa questão... a SOCESP tem um negócio muito bacana, que eu estava me esquecendo de falar. O congresso da SOCESP é feito aqui em São Paulo, 8 mil congressistas. E agora com a pandemia, não. Mas o que a SOCESP faz? Ela faz um evento de reanimação. O Aguinaldo, que é um dos nossos diretores lá da área de emergência, ele criou um boneco feito de garrafa PET. Que legal. Que é o Iguinho, se eu não me engano, eu esqueci o nome, desculpa, Aguinaldo. Mas assim, e o Aguinaldo é um cara assim, foi candidato a deputado agora, foi uma pena que ele não se elegeu. Ele trabalha só com isso, basicamente. Então, assim, a SOCESP leva 2.000 adolescentes para o Congresso, tudo pago pela SOCESP, para eles treinarem a reanimação com essas garrafas PETs, porque não tem boneco para essas molecadas. Então, ele criou esse boneco e lá ele dá um evento, várias turmas, já chegou a ter 2.000 adolescentes, para importância, porque que é o projeto Ressuscitação Cardiorrespiratória. Quem é que está muito envolvido, a maior parte desses eventos domiciliares... É a criança. É a criança. E o adolescente. E aí 20%, 30% se dá em casa. Porque na rua, você pode ter a sorte de ter alguém. Você pode estar na frente de um shopping que tem um DEA e tal. Você pode ter a sorte. Né? E como você falou, 90% das mortes súbitas são fora do hospital. Né? Então, tem isso. E 20% em casa. Né? Então, uma parte em casa é o pior dos cenários, porque ali você não tem ideia, nunca. E às vezes você não tem ninguém passando, nenhum profissional pode estar habilitado. Sozinho, você não tem ninguém para ajudar. Como é que você vai fazer as massagens durante 10 minutos? A pessoa não aguenta. Não. Entendeu? Não é um negócio... Por isso que a gente fala que assim, a prevenção primária é o melhor... o rastreio. Dos mundos, o rastreio. E a gente saber, porque salva-se vidas, sim. Tá? Mesmo em casa, se salva vidas. Né? Então, por isso que as pessoas têm que ter essa questão de reconhecer, de saber o que é coisa. Porque se a pessoa ficar ali levando água para a pessoa tomar... Ou abrindo espaço para ela respirar. Né? Entendeu? E tal, sem a compressão... 3 minutos... perdemos tempo. Já foi. Entendeu? Cérebro ou chamar. Então, eu penso nisso, sabe? E às vezes não é nada. Aí você vai ver. Por isso que quando você tem que dar esse tapa, tem que ser um tapa com... Bem dado. Bem dado, né? Se a pessoa, você está com raiva dela, aproveita ali. Entendeu? Sabe? E você toca o barco.